Boa noite, irmãos. Incredulidade não é fruto da razão. Nosso texto, Romanos capítulo 10, versos de 16 a 21. É nosso texto, nosso parágrafo de hoje. Mas vamos começar a leitura a partir do verso 13, para também já pegar um pouco do contexto que Paulo vinha desenvolvendo. Assim, em Romanos capítulo 10, versículo de número 13, e diz o texto: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés que anunciam coisas boas. Verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda parte se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías ainda se atreve e diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Paulo agora conclui sua segunda incursão na questão da incredulidade de Israel. No capítulo 9, como nós vimos, ele atribui ao propósito da eleição de Deus a razão pela qual muitos ficaram de fora, restando apenas um remanescente, um Israel dentro de Israel. No capítulo 10, no entanto, essa incredulidade é atribuída à desobediência do próprio povo de Israel. Se eles fracassaram, a culpa foi deles mesmos. Assim, a antinomia entre a soberania divina e a responsabilidade humana permanece. Uma das características marcantes do capítulo 10 de Romanos está no fato de que ele está saturado de alusões e citações do Antigo Testamento. Quase praticamente todo o capítulo todo versículo tem citações do Antigo Testamento. Aqui Paulo cita a Escritura a fim de confirmar ou ilustrar 8 verdades com relação que são tiradas de citações do Antigo Testamento. Primeiro, a primeira verdade é o acesso imediato a Cristo pela fé. Versos de números 6 a 8 tem assim uma ligação direta com Deuteronômio capítulo 30, versos 12 a 14. A segunda, a promessa de salvação para todo aquele que crê, verso de número 11, que é uma citação de Isaías 28, 16, e também Joel 2,32. Terceiro, a gloriosa necessidade da evangelização, verso 15, que é, em boa parte, uma citação de Isaías 52, 7. Em quarto lugar, a indiferença de Israel, verso 16, que é uma citação de Isaías 53, 1. O quinto, a universalidade do Evangelho, verso 18, que Paulo cita uma parte do Salmo 19, verso 4. O sexto, a provocação dos gentios com relação a Israel, verso 19, que há uma citação de Deuteronômio 32, verso 21. A sétima, a iniciativa da graça divina, verso 20, que cita Isaías 65, 1. E em oitavo lugar, a paciente desolação de Deus, o evangelista, verso 21, Isaías 65, 2. Assim, a ênfase de Paulo reside não apenas na autoridade da Escritura, mas também na continuidade crucial que liga a revelação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. O método de justificação pela fé apresenta-se claramente exposto no Antigo Testamento e está ao alcance da mão para todo o que crê, tanto do judeu
quanto do gentio, como nos esclareceu Paulo aqui nos versos de número 4 a 13, onde fica claro que o método da justificação pela fé não demanda coisas impossíveis, mas está ao alcance da mão do pecador na sua impossibilidade moral, pois Cristo tem consumado tudo o que se requeria para que o homem seja salvo pela fé na obra redentora. A pregação universal da mensagem de salvação tem dado oportunidade para que todos sejam justificados pela fé, mas nem todos têm aceitado. Deus tem cumprido todos os requisitos necessários para que o homem invoque o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor requer fé, fé requer ouvir a mensagem, ouvir requer um pregador e o pregador requer que tenha sido enviado. Se não tivessem preenchido tais condições, mal poderiam os homens conhecer a justiça de Deus e sujeitar-se a ela. Mas Deus tem enviado esses mensageiros. Eles têm pregado, os homens têm tido a oportunidade de ouvi-los, a mensagem tem estado ao alcance da mão para que saibam que devem invocar o nome do Senhor para serem salvos. Deus não somente tem realizado a obra redentora de Cristo para os homens aceitarem e sejam assim salvos, Ele também tem mandado seus mensageiros, isso em conformidade com a profecia que já prometia isso. Então, por que muitos rejeitam a mensagem da justificação pela fé em Cristo? Paulo coloca então agora a situação de Israel em evidência, como tem feito até aqui no capítulo 9 e agora também no 10, pois em seu contexto, esta era da rejeição, ou seja, o que mostra claro e evidente a questão da rejeição, está na vida de Israel, pois isso se torna evidente e também admirável, até mesmo porque o Evangelho primeiramente foi oferecido aos judeus e depois assim aos gentios. Nosso contexto, porém, o Evangelho tem sido de maneira exponencial oferecido aos gentios, mas de igual modo também tem sido rejeitado por muitos. Paulo termina então essa sessão agora, que trata da responsabilidade humana, finalizando o capítulo 10, principalmente no que se trata na questão da rejeição ao Evangelho. E ele assim mostra as razões dessa rejeição. E é o que nós gostaríamos de ver nesse texto, nessa noite. As razões dessa rejeição. Primeira razão da rejeição por parte de Israel e também por parte dos gentios, aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, está aí nos versos de número 16 e 17, e é a questão da natureza do homem. E o verso 16 diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo já o tem assinalado anteriormente, que o homem em seu estado natural se caracteriza pelo orgulho, pela ideia de que se basta a si mesmo, pela presunção de que é senhor da sua vida, o forjador do seu próprio destino. Como ele também tratou lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 31, ele tratou ali da incapacidade do homem de compreender a mensagem divina da cruz, pois é natural ao homem se apoiar na sua própria sabedoria e entendimento, em seu próprio orgulho e vanglória. E ali ele diz, no verso de número 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Infelizmente, nem todos obedecem ao Evangelho, nem todos têm o coração disposto para humilhar-se diante de Deus, confessar sua inutilidade e redimir-se pela fé em Cristo, o único que pode salvar os homens. Mas isso também está em conformidade com as Escrituras, pois, como diz o texto, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Isto é o que geralmente acontece quando se prega o Evangelho. Isso foi até nos ensinado pelo próprio Senhor Jesus na parábola do semeador. Nem toda semente que cai em boa terra. Só uma parte dela alcança sim uma terra, ou seja, corações que estão abertos para que possa frutificar. O resto da semente se desperdiça.
Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Incredulidade não é fruto da razão. Uma segunda razão, as pessoas têm rejeitado a mensagem do Evangelho, está na natureza da pregação. Verso 18 e 19. E o texto diz, verso de número 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Paulo chega a nos surpreender com relação à citação, à escolha da citação do Salmo 19, no verso 4, que afinal está não celebrando o fato da mensagem do Evangelho ter se espalhado pelo mundo, mas sim que os céus dão testemunho universal do seu Criador. É perfeitamente razoável supor que o que Paulo fez foi transferir do contexto da criação para a igreja uma eloquente linguagem bíblica acerca do testemunho global, tomando a primeira como símbolo da segunda. Assim, o que vemos é que a natureza da pregação está em Deus, e se os homens a rejeitam, é porque na verdade têm rejeitado o próprio Criador. Assim como o fato de Israel ter ciúmes e estar irado com o surgimento da igreja, mostra que eles tinham o conhecimento de que esta mensagem vinha da parte de Deus, assim também hoje, quando as pessoas se opõem à igreja em ciúmes e com ira, isso denuncia o conhecimento que eles têm de que a mensagem que a igreja anuncia tem a sua natureza em Deus, e é contra ele que eles se levantam. E o fato é que nenhuma incredulidade é fruto da razão. A incredulidade não é fruto da razão. Uma terceira razão que o texto nos dá pela incredulidade das pessoas está no fato da natureza do Evangelho. Verso de número 20 a 21. E diz o texto: Isaías a mais se atreve e diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Portanto, se a rejeição de Israel contra o Evangelho, bem como de todos os que o rejeitam, não pode ser atribuída nem ao fato de não terem ouvido, nem ao fato de não haverem entendido, então o que nos resta para concluirmos é que o rejeitam deliberadamente. Rejeitam assim o Evangelho de maneira deliberada. A citação do verso 20 nos dá uma ilustração bem dramática, porém real, da graça divina, em que Deus toma a iniciativa de fazer-se conhecido. Deus inverte deliberadamente os papéis entre ele próprio e os gentios, os pecadores. Normalmente seriam eles que deveriam perguntar, procurar e bater a porta, e adotar com relação a Deus a respeitosa atitude de um servo à disposição do seu Senhor. Mas, ao invés disso, embora eles não tivessem procurado, perguntado por ele ou se oferecido para servi-lo, ele se deixou ser achado por eles, revelou-se a eles e se ofereceu para ajudá-los. Essa é a natureza do Evangelho, a graça de Deus, pois sem a graça e misericórdia de Deus, ninguém seria salvo. Enquanto que Israel, que representa os que rejeitam o Evangelho, embora tenha contado com esse favor da parte de Deus, não o recebe. Pelo contrário, com uma reação negativa, demonstra resistência e rejeição. Isso tipifica como que o Evangelho da graça de Deus tem sido oferecido a todos, porém, muitos deliberadamente o rejeitam. Incredulidade, então, não é fruto da razão. Na verdade, a razão deveria levar as pessoas à fé. A incredulidade é uma atitude irracional, dirigida simplesmente por suas próprias dificuldades morais, diante das quais o homem prefere afastar-se do seu Criador. Assim, incredulidade não é fruto da razão.
Pelo contrário, é uma atitude irracional de tentar negar o seu Criador, se afastar dele por causa do pecado, por causa das nossas más condições morais que acabam nos afastando ou fazem com que nos afastemos, com que o homem se afaste assim do seu Criador. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa semana.